Hoje é sábado, dia 20 de fevereiro de 2021. Estamos introduzindo a lição de número 9 do nosso trimestre, cujo tema será Servir e Salvar. Você está no canal? Eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo. O texto que serve como chave para o nosso estudo dessa semana é Isaías capítulo 42, verso 1, que diz assim: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Essa semana nós vamos ter a possibilidade de poder estudar sobre um servo que vai aparecer dentro do contexto desse próximo bloco do livro de Isaías. Especificamente, vamos começar com Isaías 41, 42, 44, 45 e 49. Esses são os capítulos que nós vamos estudar essa semana, que vão mencionar um servo especial, que tem uma obra especial para poder desempenhar. Só para você poder ter uma ideia, Isaías 42, versos 3 e 4 dizem assim: não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Ele, está falando aqui do servo, virá para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos e do cárcere os que jazem em trevas. É interessante que quando nós olhamos para o ministério de Cristo Jesus, nós temos a possibilidade de ver esses elementos bem presentes dentro da sua história, dentro do seu ministério. E Jesus Cristo foi conhecido como como aquele que mais se aproximou de alguns grupos que eram completamente excluídos em termos sociais. Eu gosto muito da maneira como Lucas vai apresentar as pessoas com quem Jesus se associava. Quando você olha, por exemplo, para os evangelhos, você vai reparar que Jesus estava cercado de mulheres. Quando você olha para isso e pensa nas nossas igrejas, onde você encontra uma grande quantidade de mulheres adorando a Deus, isso parece uma coisa muito simples, mas naquele tempo, seguir a um mestre era prerrogativa exclusiva dos homens. E Lucas vai mencionar várias mulheres, inclusive por nome. Ele vai mencionar Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena. Ele vai, inclusive, mencionar algumas mulheres que receberam cura do próprio Jesus. Ele vai falar, por exemplo, sobre Marta, que servia ao Senhor Jesus. Ele vai falar sobre um grupo de mulheres que sustentava financeiramente o ministério do Senhor Jesus. Enfim, ele vai mencionar de forma abundante as mulheres, que eram excluídas em termos sociais nos dias do Senhor. Ele também vai mencionar os pobres. Não há ninguém que tenha dedicado tanto tempo para os pobres quanto o Senhor Jesus. Aliás, 90% do seu tempo enquanto desenvolvendo o ministério no país de Israel, o Senhor Jesus gastou na região da Galileia. A região mais ao sul, a região da Judéia, era uma região mais próspera, era uma região mais civilizada, por assim dizer, onde estava o centro religioso e cultural da nação, que era Jerusalém. As grandes escolas estavam em Jerusalém, os grandes mestres estavam em Jerusalém, o templo estava em Jerusalém. E Jesus não gastou muito tempo ali. Aliás, os evangelhos vão deixar claro que todas as vezes que Jesus desceu para Jerusalém, o pessoal de Jerusalém criou problema para ele. Ele gastou a maior parte do seu tempo, 90% do seu tempo, na região da Galileia, que era uma região de gente que não tinha instrução formal. A maior parte deles eram pescadores que viviam nas imediações do Mar da Galileia. Pescadores assim, que pescavam de dia, de noite, para poder comer de dia. A maior parte deles vivendo uma vida com muitas privações. Você encontra, por exemplo, Jesus preocupado com leprosos. E Jesus preocupado com as pessoas com doenças físicas, cegos, surdos, mudos, pessoas com dificuldade de mobilidade física. Você vai encontrar Jesus preocupado com publicanos e pecadores que eram excluídos também sociais. A tal ponto que os próprios inimigos do Senhor Jesus chegaram a dizer para ele, para os discípulos de Jesus: "O mestre, vocês anda com muita gente complicada, com publicanos, com pecadores, com
meretrizes, prostitutas. Havia espaço para todos seguindo a Cristo Jesus. Ele não discriminava absolutamente ninguém. E quando olhamos para esse detalhe, nós percebemos que a ênfase do ministério de Cristo Jesus esteve intimamente associada àqueles que eram mais fragilizados em termos sociais. Nessa perspectiva, há um texto que vai aparecer no nosso guia de estudos hoje, que é do livro Desejar às Nações, na página 640, que fala algo tremendo. Olha o que o texto vai dizer. Muitos acham que seria um grande privilégio visitar os cenários da vida de Cristo na Terra, andar nos lugares por ele trilhados, contemplar o lago à margem do qual gostava de ensinar, as montanhas e vales em que seus olhos tantas vezes pousaram, mas não necessitamos ir a Nazaré, Cafarnaum ou a Betânia para andar nos passos de Jesus. Encontraremos suas pegadas junto ao leito dos doentes, nas casas humildes da pobreza, nos abarrotados becos das grandes cidades e em qualquer lugar onde houver um coração humano necessitado de consolação. Fazendo como Jesus fazia quando esteve na terra, andaremos em seus passos. Esse é um texto fantástico. Ellen White, de forma muito clara, ela vai pegar alguns conceitos que vão aparecer exatamente aqui, nessa parte do livro de Isaías. Isaías capítulo 41, 42 até o 49. E vai aplicar ao ministério do Senhor Jesus. É interessante que o próprio Jesus pegou algumas das características do servo que vai aparecer aqui nesse texto e vai aplicar sobre si mesmo. Mas nessa semana nós vamos ter a possibilidade de poder examinar esse servo, tentar responder quem é esse servo e ao mesmo tempo o que é que ele realizou, quais foram as realizações dele, quais foram as grandes vitórias que ele alcançou e como nós podemos aplicar à nossa vida algumas dessas mesmas características, como disse a Sr. White, seguindo os passos de Jesus Cristo ainda hoje. Eu gostaria de orar para que o Senhor Deus abrisse o nosso coração, para podermos olhar para aqueles que estão à nossa volta e que estão sofrendo, passando por situações complicadas, mas que precisam tanto de Jesus quanto as pessoas do tempo do Senhor. Ore comigo. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado porque quando Cristo esteve aqui na terra, Ele se preocupou com todo tipo de pessoas. Queremos colocar nossa vida nas suas mãos, pedindo que o Senhor nos abençoe e nos ajude a podermos andar nos passos de Jesus Cristo, ainda que no século XXI. Ajudando aqueles que também são os marginalizados sociais, aqueles que precisam de nós. Nos dê disponibilidade para isso. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?